Vamos acabar logo com isso, por favor. Podemos acabar com isso. Eles vêm buscar você, Bárbara. A Noite dos Mortos-Vivos de 1990 guarda um segredo terrível escrito nas entrelinhas, e com a minha ajuda você vai conseguir entender por que um grupo de criaturas sem cérebro pode vencer a minoria consciente, e ainda com uma boa pitada de terror, coisa que poucos filmes de zumbis conseguem hoje em dia. Esse é o remake do filme de 68, e embora não seja original, ele não apenas preserva a qualidade do antecessor, como também melhora alguns aspectos da trama, com um orçamento um pouco maior e a adição de Tom Savini aos efeitos especiais, e que também dirige o filme, ele consegue atingir uma qualidade altíssima. Geralmente filmes de zumbis acabam ficando muito na ação, se transformando em thrillers frenéticos, sem muito medo, adicionado à mistura. Mas com A Noite dos Mortos-Vivos isso não acontece. Aqui os zumbis andam, caminham tranquilamente meio abobalhados, e as decisões do grupo de sobreviventes é o que os condena. Mas não é porque os zumbis são lentos que eles são menos ameaçadores. Na verdade, como grupo, os zumbis do filme funcionam muito bem. Ainda melhor do que os zumbis do Snyder, por exemplo, sem tirar o mérito do remake de Madrugada dos Mortos. Em outras palavras, os zumbis do Romero andaram para que os zumbis do Snyder pudessem correr. Os atores são um show à parte. Temos Ben, o personagem mais consciente de o que realmente está ameaçando a sobrevivência do grupo. Cooper, a contraparte mal-humorada de Ben, que está em completa negação a respeito dos não-vivos estarem andando do lado de fora de casa e que acaba tomando as decisões contrárias às de Ben, promovendo discussões que só servem para aumentar a tensão do grupo. E a personagem principal, Bárbara, que meio que representa o espectador no filme, já que é a única personagem que realmente passa por uma curva de crescimento no decorrer da trama. Temos mais algumas adições à história, como Tom e Judy Rose, como os personagens mais simples que só estão seguindo a manada e não estão realmente assim tão errados. E é claro, o tio Reed, que não é lá muito personagem, mas que parecia ser alguém importante pro Tom. Foi aí que o tio Reed saiu andando lá do quarto. Ele estava morto um minuto antes. Tanto quem já assistiu ao filme quanto quem ainda tá com ele na lista pra assistir pode prestar atenção na personalidade de cada um deles. Cooper não é líder de ninguém, só pensa em si mesmo e impõe regras aos outros dependendo da sua própria vontade. Ben só quer sobreviver, mesmo que para isso ele tenha que passar por cima de Cooper e das suas regras sem nenhum sentido. Bárbara é quem realmente está consciente dos problemas e tentando encontrar a melhor solução, ouvindo os conselhos de quem nem sequer segue os próprios conselhos. Como Ben pedindo para que ela se acalme, mas ele mesmo perdendo a calma minuto sim, minuto não. E Ben e Judy Rose, ambos representando a mesma parcela de pessoas, os que seguem os outros cegamente. Porque se você parar pra pensar, dentro dessa casa existe um resumo de o que é a raça humana. Várias pessoas diferentes com ideias diferentes que, mesmo em uma situação de vida ou morte, se recusam a cooperar entre si e querem que suas ideias sejam ouvidas em detrimento das ideias dos outros. Com isso eu tô querendo dizer que todo mundo devia ter ouvido bem e seguido ele até o fim? Não, até porque ele não teve um fim lá muito bacana. O Cooper então, com a sua ideia de se prender no porão até as últimas consequências? Muito menos, porque isso é uma saída covarde que vitimou a sua família toda. A saída que Tom e Judy Rose encontraram foi uma das melhores. E eu tô falando muito sério aqui, porque desde o começo eles tentaram estabelecer a união e a cooperação. Mas essa união só funcionaria se os outros dessem ouvidos. E quem não estava nem um pouco disposta a ouvir era a Bárbara, a personagem que seguiu seu próprio caminho e conseguiu garantir a própria sobrevivência. E desculpem pelo spoiler de um filme de mais de 30 anos aqui, mas se vocês ainda não assistiram esse filme e gostam aqui do meu conteúdo, assistam ao vídeo em defesa dos filmes de terror, aqui em cima no card. Lá você vai encontrar tudo que precisa para iniciar a sua jornada nesse subgênero do cinema. E se você não gosta de filmes de terror, é aí que precisa assistir ao vídeo mesmo, porque ele foi feito especialmente para você. E aproveitando o gancho, eu também gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. Basta só um cliquezinho aí embaixo para mostrar pro YouTube que o nosso canal é relevante e evitar que novos vídeos sejam descaradamente plagiados na calada da noite. Voltando à Noite dos Mortos-Vivos, Bárbara foi a sobrevivente, mas devia ter sido seguida pelos outros? Não! É aí que eu entro na análise mais profunda de o que significa A Noite dos Mortos-Vivos, de 1990. Nesse aspecto estranho da obra que eu tenho certeza que poucos de vocês perceberam, se perceberam. Primeiro, vamos estabelecer o verdadeiro terror aqui. O terror que não transforma um filme de zumbis em um filme de ação. E isso só é alcançado através de relatos dos integrantes do grupo. Em especial Ben, que conta a Bárbara o que ele viu e quanto foi aterrorizante aquela situação para ele. Eu vi uma daquelas coisas levar 30 tiros e continuar avançando. Aquela coisa tinha que estar morta, mas continuava andando. O relato é usado nessa cena como um meio de colocar a sua imaginação para funcionar, e meus amigos, nada que o filme mostre na tela vai conseguir ser mais aterrorizante do que a sua própria mente imaginar sozinho. E esse relato, com a demonstração de que os zumbis são essas criaturas desmioladas que agem como uma única força imparável, por isso chamada de Horda, mostra que os zumbis são o melhor inimigo para um grupo de pessoas desorganizadas sem sentimento de união e nem ação em comunidade.
A humanidade, por mais que disponha de seres únicos mais inteligentes, é derrotada pela união de uma massa sem cérebro. Os integrantes da casa eram todos inteligentes, mais do que os zumbis com certeza, mas por culpa de sua desordem e conflitos constantes, naturais à espécie, eles perderam a batalha contra literalmente pessoas sem consciência que queriam morder. Parece bobo pensar assim, mas um grupo de pessoas sem vontade própria, sem inteligência nenhuma, sem livre-arbítrio ou outro objetivo que não seja morder quem não é um zumbi, conseguiu acabar com outro grupo de seres humanos pensantes, com vontades e atitudes próprias, que até mesmo podiam se mover rapidamente e que, é óbvio, não usavam as mordidas como único meio de defesa. Mas para exemplificar melhor e entender por que isso acontece, eu preciso contar para vocês sobre uma teoria sobre a raça humana. Uma teoria que usa as sociedades dos babuínos e a dos chimpanzés como exemplo. O nome dessa teoria é a babuinização da humanidade. E vocês podem encontrar mais informações sobre ela pesquisando The Babuinization of the Human Race, se vocês tiverem mais interesse. A teoria nos mostra que os chimpanzés são criaturas muito inteligentes individualmente, têm personalidades bem distintas e demonstram interesses diferentes de um para o outro. Mas a sociedade dos chimpanzés não é assim tão inteligente. Eles não sabem agir direito em comunidade e, por isso, os chimpanzés correm risco de extinção. Já os babuínos são muito menos inteligentes, têm personalidades parecidas e não mostram interesses diferentes uns dos outros, sendo todos movidos por seus instintos mais básicos. Porém, a sociedade dos babuínos é extremamente inteligente. Eles compartilham técnicas de sobrevivência entre si e são muito organizados, se alastrando como praga por onde quer que comecem uma colônia. A teoria da babuinização da sociedade questiona se nós, como raça humana, não estamos nos assemelhando mais aos babuínos do que aos chimpanzés enquanto sociedade, tendo em vista que a nossa sociedade fica mais e mais inteligente enquanto o indivíduo se torna cada vez menos inteligente, mais burro, por assim dizer. E não apenas as lives de NPC e outras barbaridades que ainda estão para aparecer por aí, mas também o fato de não conseguirmos mais reter informações simples porque nos tornamos dependentes demais do Google, ou o fato de termos pouco ou nenhum conhecimento sobre o mundo que nos cerca por simples comodismo tecnológico são exemplos fortíssimos de que a humanidade se tornou muito mais inteligente como sociedade, enquanto o indivíduo percorreu o caminho inverso, descendo a escada do conhecimento rumo à ignorância. Mas na minha opinião, lá em 1990, usando zumbis e algumas pessoas com opiniões diferentes presas em uma casa, o filme mostra exatamente essas duas concepções de humanidade. Os seres humanos, inteligentes e independentes, que não conseguem se organizar ou concordar sobre como lidar com a massa de seres sem cérebro que os cercam, e a própria massa descerebrada de zumbis, que não é inteligente como indivíduo, já que o zumbi só é capaz de resmungar, andar lentamente e tentar te morder, mas que como sociedade, como horda de zumbis, conseguem se alastrar e dominar os mais inteligentes que não conseguem concordar com absolutamente nada. Faz a gente pensar, não é mesmo? Porque o mesmo é visto em Idiocracia, em um grau um pouco maior de evolução humana. E agora que vocês conseguiram entender bem quem é quem no filme e na raça humana, tem algumas outras coisas interessantes que podemos observar antes do final, que é a melhor parte do filme pra mim, e a que mais se encaixa no que eu tô tentando dizer com esse vídeo. Quando Ben e Cooper têm um de seus embates, é interessante observar como Cooper estabelece uma regra absurda ao Ben, quando ele sugere que se a coisa apertar, eles podem ir pro porão. Cooper responde: Claro! Você quer o melhor de tudo! Se ficar encurralado aqui, vai querer fugir lá pra baixo? Pois não é assim que vai ser. E é aí que eu te pergunto, e por que não? A resposta é muito simples. Porque aqui, sobreviver não é mais importante do que estar certo a respeito de qual era o melhor jeito de sobreviver. Analisando friamente, não existem motivos para não ter o melhor dos dois mundos, certo? Mas como não existe trama sem conflito e como as pessoas são naturalmente territorialistas, Cooper bateu o pé. Tem outra cena que o Ben até mesmo oferece uma trégua, porque percebe que era melhor viver errado do que morrer tendo razão. Dizendo que se o Cooper quiser, ele pode pegar cobertores pra filha no andar de cima. Mas Cooper cobre a filha com o paletó, recusando a oferta de paz. Perceba que nem mesmo nas menores discussões as pessoas dão o braço a torcer em função de um ideal em comum, enquanto os zumbis são extremamente unidos em seu objetivo de se mover lentamente até o alvo e morder. E depois vem a negação, baseada em orgulho ou em um senso de adaptação no melhor estilo sapa na panela. Mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Os envolvidos não aceitam que as criaturas lá fora não estão mais vivas, com Cooper se mostrando orgulhoso ao ouvir que as pessoas do ramo rejeitavam a ideia que ele também havia rejeitado, a de que os não vivos não poderiam estar vivos e caminhando. Os médicos do Centro de Controle de Doenças de Atlanta rejeitam essa teoria, chamando-a de absurda e inacreditável. E em um ato de completa falta de bom senso, Cooper decide levar a TV para o andar de baixo, com a clara intenção de ficar com ela sozinho no porão, o que causa a quebra do aparelho e a explicação de Cooper, que não a levaria para o porão porque não existiam tomadas lá embaixo. Estaria Cooper agindo de um modo tão mesquinho que preferia privar os outros da TV a ele mesmo assistir ela? Ou será que ele só não pensou muito bem no assunto mesmo? Mas deixando o pior da casa de lado e analisando a personagem principal, a pessoa mais coerente na sala, até ela perde a paciência enquanto tenta convencer os outros membros do grupo que os zumbis
já não são mais pessoas como eles. Então eu acho que dá pra dar uma colher de chá pro Cooper, não é verdade? Não. Ok, mesmo algumas das pessoas tendo mostrado comportamentos semelhantes e agido de certo modo em função da sobrevivência, como foi o caso do sacrifício de Tom e Judy Rose, é inegável que os zumbis têm mais essa vantagem sobre os sobreviventes, a incredulidade de que aquilo realmente está acontecendo, a incapacidade dos sobreviventes de encararem os fatos. E eu confesso que até agora pode ter ficado um pouco complicado de entender, mas não se preocupe que assistindo ao filme com essa visão você consegue perceber todos esses detalhes. Voltando à teoria da babuinização, o incêndio da bomba de gasolina mostra que o comportamento menos inteligente do indivíduo sozinho custa a sobrevivência do grupo, uma vez que o objetivo não é e nem nunca foi compartilhado por todos. E essa é uma das cenas mais tristes, porque são personagens legais, identificáveis, pessoas como as que convivem conosco diariamente. Tá, pensando bem é meio assustador. Mas com a esperança de fugir tendo sido carbonizada em uma bola de fogo, chegamos ao final do filme, onde temos a conclusão mais assustadora de todas. A conclusão que nos coloca em uma posição péssima enquanto espécie, que por isso é um dos finais mais assustadores do cinema de terror. O pior destino foi alcançado por todos os envolvidos de uma forma ou de outra. Judy Rose e Tom encontram seu fim na bomba de gasolina. Ben acabou ironicamente no porão, em que teve que lidar até mesmo com a esposa do Cooper, que também teve um péssimo final. E Cooper recebeu o que merecia pelas mãos de Bárbara, depois de ter sobrevivido se escondendo no sótão como um rato. Bárbara foi a única que sobreviveu, porque conseguiu agir bem sozinha contra a horda, e é por causa dela que temos a maior revelação do filme. Depois de ser resgatada por pessoas da região, pessoas que estavam brincando de caçar zumbis, com um objetivo em comum, e que eu julgo não sendo lá os vencedores de prêmio Nobel que você podia esperar, ela chega a uma conclusão, a de que os menos capacitados, porém unidos e com armas, conseguiram sobreviver tratando os zumbis como animais, e não se preocupando se estavam ou não vivos e se eram ou não pessoas, fazendo o que os zumbis fizeram desde o início, agindo em grupo e priorizando a sobrevivência acima de qualquer outra coisa. E no final do filme, enquanto os zumbis eram queimados em uma pilha como se nunca tivessem sido gente, nos deparamos com o fracasso do indivíduo mais capacitado, porém solitário e com pouca possibilidade de agir em grupo, e o triunfo dos menos capacitados, mas em maior número e agindo em uma única direção. Eles são nós. Nós somos eles e eles são nós. O que disse? Nada. Eu espero que vocês tenham gostado, muitíssimo obrigado por seguirem apoiando o canal, e com esse final ligeiramente perturbador, eu encerro o vídeo de hoje.